meus irmãos, bom dia. Para quem não me conhece, me chamo Davi. Por um tempo, né? Por uma temporada, eu estou com os meus irmãos do Siloé e da Igreja Fonte de Bênçãos. Hoje trago para vocês o devocional. Eu peço para que você comente, deixe o like, compartilhe com alguém esse devocional, se inscreva no canal. Bom, eu queria orar antes de lermos as Escrituras e falarmos um pouco sobre o coração de Deus. Vamos lá. Senhor Jesus, nós oramos por sabedoria e revelação. Nós queremos conhecer o Senhor, Deus. Então nós pedimos graça, sabedoria, não a sabedoria dos homens, não a sabedoria vã, mas a sabedoria que há no Senhor, pois o Senhor é detentor de toda a sabedoria. Deus, nós pedimos, nos dê graça, abre os nossos olhos para vermos Jesus, para enxergarmos a beleza que há no Senhor. Abra o nosso coração para receber, Jesus, a revelação que nós desejamos, Deus. Nosso coração deseja o Senhor, a nossa alma deseja o Senhor. Então nós pedimos, Espírito de sabedoria e revelação, caia sobre nós, para que nós venhamos conhecer o Deus Trino, conhecer a mente de Deus, o coração de Deus, quem Ele é, os seus desejos, o seu plano. Nós queremos conhecer em toda a plenitude Deus. Nós queremos conhecer Deus. Então, Espírito Santo, nós pedimos para que o Senhor derrame graça sobre nós, sabedoria e revelação. Essa oração que nós fazemos por essa manhã, em Teu nome, amém. Meus irmãos, hoje eu queria falar, hoje eu quero falar um pouco sobre Isaías 53, sobre uma vida cruciforme, uma vida crucificada, falando sobre seguirmos o Cordeiro. E quando eu me refiro ao Cordeiro, me refiro a Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Então, para que a gente percorra essa jornada hoje, eu peço para que você abra sua Bíblia em Isaías 53. Nós iremos ler do verso 1, talvez até o verso 12. Enfim, vou começar lendo o verso 1. De igual modo, caso eu me delongue mais um pouco na leitura, a gente continua. Bom, vamos lá. Isaías 53, capítulo 1. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Verso 4. E no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós julgamos, o culpamos contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus foi ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz
caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Bom, Isaías ele tem uma perspectiva a respeito de Deus, a respeito de Jesus, né? Encarnado em carne. Isaías ele no Antigo Testamento ele fala um pouco sobre qual seria o caminho que Jesus Cristo iria percorrer, e de fato, né, o povo judeu esperava esperava um rei, no caso, imponente, um rei de justiça, alguém que iria governar Israel de forma justa, né? Só que, pelo contrário, Jesus ele veio como uma ovelha muda, e simplesmente Deus entregou Jesus Cristo ao mundo, para que o mundo, para que o povo, né, olhasse para Jesus e seguisse Jesus, né, o seu caminho. Esse era o plano de Deus, esse foi o plano de Deus. Isaías, se eu não me engano, Isaías, eu preciso ver agora o verso. O verso 6 diz assim: em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu quero que a gente fixe os nossos olhos nessa parte de Isaías 53. Em verdade, todos nós, como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. Então, o povo de Israel estava muito perdido, né? Israel, em vários relatos bíblicos no Antigo Testamento, a gente percebe Israel perdida, né? O povo perdido, sem saber o que fazer, e o povo de fato não tinha a quem se espelhar, a quem se assemelhar. Então o povo acabou se perdendo, mas de fato, quando Jesus ele vem em carne, ele é o nosso pastor, e de fato nós começamos a entender qual caminho que nós devemos seguir. Claro, nem todos seguiram de forma resiliente os passos de Jesus. A gente pode ver na Bíblia, a gente pega a Bíblia e começa a ler e vai para o Novo Testamento, e aí a gente vê relatos dos discípulos de Jesus, Pedro, enfim, os 12 que andavam com Cristo. De fato, esses entenderam o sentido de toda a vida, né? Eles entenderam a jornada que eles precisavam caminhar, né? Enfim, então, todo esse relato de Isaías 53 mostra qual caminho nós devemos seguir, mostra o plano de Deus para nós, sabe? Eu acredito que por diversas vezes nós andamos debaixo do nosso próprio egoísmo, né? Acha que nós temos tendência a
a caminhar com as nossas próprias pernas. Enfim, eu quero ler um texto, né, que eu acabei escrevendo, e através desse texto a gente vai caminhando devagarzinho, de forma mais produtiva, para que a gente entenda o que o Senhor está querendo nos dizer aqui, beleza? Bom, em Isaías 53, o profeta vê a figura do Filho de Deus nos dias de seu ministério. Isaías o vê diante de um grande desafio, por isso questiona: quem creu em nossa mensagem? Ele prevê que dos grandes adversários do Senhor Jesus seria a desconfiança. Isto porque ele não era aparentemente imponente. Ou seja, quando eu falo sobre imponência, é justamente o que eu falei um pouco atrás, né? O povo de Israel, o povo judeu, ele esperava um governador, alguém de muita justiça, alguém de muito poder. E Jesus Cristo, ele tem esse poder, ele tem esse governo, mas o plano de Deus é tão perfeito e é tão encaixado que a primeira vinda de Jesus, a gente está falando agora sobre uma ordem mais escatológica, né? A ordem do plano de Deus foi: eu vou dar, Jesus vai descer, Jesus vai para a terra, e o povo mais uma vez vai ter a oportunidade de ter uma vida relacional comigo por meio de Jesus Cristo. Então o plano de Deus foi restabelecer o relacionamento que Adão tinha no Éden. Então, quando nós falamos sobre salvação, sobre perdão, é justamente isso. É sobre a... Vou pegar aqui para ser mais efetivo, né? A vinda do Senhor aos que creem veio para nos apontar um destino: redenção, perdão, filiação, relacionamento, o Pai, o sofrer e o morrer com Ele, uma vida cruciforme. Eu vou chegar nesse ponto de uma vida cruciforme, beleza? Quando Jesus vem, é justamente para trazer essa perspectiva de vida: redenção, perdão, filiação, relacionamento, o Pai e o sofrer e o morrer com Ele. Paulo fala que Paulo em suas cartas, ele fala, ele sempre, nem sempre, né, mas em algumas ele fala que ele é escravo de Cristo. Isso é muito forte, porque Paulo entendeu o sentido da vida dele. Meu Deus, eu não tenho mais a minha vida como preciosa, mas eu dei a minha vida ao Senhor. Eu dei minha vida ao Senhor. Isso é glorioso, isso é perfeito. Isso é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre a minha vida. Seguir o Senhor e ter a mesma vida, o mesmo sofrer, o mesmo morrer de Jesus Cristo, isso é o que eu quero. Isso é o que me satisfaz, isso que dá sentido à minha vida. Não o que eu penso, não o que eu quero pra mim. Gente, eu não digo que os nossos sonhos é algo vão. Mas será que nossos sonhos apontam para algo que faz parte do plano de Deus, faz parte do desejo de Deus, sabe? Eu falando sobre sonhos, mas isso é muito, muito pequeno ainda, sabe? Existe algo muito mais superior que os nossos próprios sonhos. E quando eu falo sobre essa primeira vinda, de fato ele vem estabelecer um relacionamento. E através desse relacionamento a gente consegue entender a perspectiva de Deus. E Isaías vendo isso, o que mais me chama a atenção é na parte que ele fala: e quem manifestará seus descendentes? Ou seja, quem pode dar com quem pode ser semelhante a Jesus, sabe? Eu digo semelhante em caminho, semelhante em caráter, semelhante em querer agradar o Senhor, mas, sabe, em querer satisfazer o coração de Deus, sabe? Então, meus irmãos, eu falo que eu falo dessa maneira para que a gente reveja aonde o nosso coração está, aonde a nossa mente está, para onde a nossa vida tem andado, sabe? Essa palavra eu tomo muito para mim, porque eu preciso
reavaliar tudo que é importante para mim, tudo que atrapalha o Senhor a fazer algo em minha vida, sabe? Então, se os meus sonhos atrapalha o plano de Deus, atrapalha a minha vida ser quebrada e refeita para que, uau, eu seja semelhante a Jesus e isso agrade o coração de Deus, sabe? Então eu preciso tirar as coisas que atrapalham Jesus, cara. Vamos dar continuidade aqui a esse texto. O profeta descreve como raiz saída de uma terra seca, ou seja, algo que aparentemente não frutificará. Isto porque o meio não era favorável, né? Mas enfim, eu vou deixar esse texto de lado e eu vou falar um pouco mais, né, sobre a vida cruciforme. Irmãos, nós precisamos ver para onde nós estamos indo, sabe? Se de fato nós estamos seguindo o Cordeiro, se de fato nós estamos crucificando a nossa vida, sabe? Se de fato nós estamos crucificando os nossos desejos. E eu não só falo os desejos da carne, mas eu falo outros tipos de desejos, sabe? Será que de fato nós temos andado como os discípulos de Deus, sabe? Como alguém que ama o Senhor e, sabe, e quer agradar o coração de Deus, sabe? É muito necessário que o nosso egoísmo, a nossa forma de pensar, ela seja sepultada, entende? Morrer com Deus é uma das coisas mais satisfatórias e a coisa mais bela que nós temos, que nós podemos ter, sabe? Então, se Jesus ele crucificou sua própria vida, por que nós temos que ser diferentes disso, sabe? Então eu digo, cara, reveja a sua vida, reveja os seus desejos, para onde o seu coração está sendo inclinado, sabe? Se o seu coração estiver sendo inclinado a um lugar que não está sendo seguir o pastor Jesus Cristo, meu amigo, por favor, volte e repense. O discipulado ele serve justamente para alinhar a nossa vida a esse lugar. A vida relacional com Jesus Cristo justamente ela existe para que nós tenhamos a revelação de quem Deus é e o nosso caráter seja moldado. A nossa vida seja moldada. Não é algo simples, é algo que dói. Morrer é algo que dói, mas é necessário. Porque o filho maduro, o filho unigênito de Deus, o mais maduro dos filhos, ele morreu porque ele queria agradar o Senhor. Meu amigo, a morte de Jesus nos deu muitas coisas. Redenção, filiação, o Pai. Ou seja, quando o véu se rasgou o que me separava de Deus, o que me separava de ver o Senhor em toda a sua plenitude, de conhecer o Senhor, não existe mais, porque Jesus justamente veio, acabou com essa separação e por meio dele nós conseguimos acessar o coração de Deus. Por meio dele e por meio do Espírito Santo nós conseguimos conhecer ainda mais o Pai.
Jesus é o meio pelo qual nós podemos acessar o coração de Deus. E para irmos a um lugar mais fundo em conhecer o Senhor, é necessário que a nossa vida esteja no lugar de cruz, cara. A nossa vida precisa estar num lugar de cruz. Acho que ficou bem claro assim pra gente aqui, que de fato nós precisamos olhar pra nossa vida e falar, cara, meu coração precisa estar em um lugar ao qual eu esteja seguindo o Senhor, a qual eu esteja seguindo os passos de Jesus, a qual eu estou sendo semelhante a Jesus. Será que nós podemos ser igual ao Cordeiro, a ir aos tosqueadores e como uma ovelha muda morrer por amor ao Senhor? Eu crucifico minha vida por amor ao Senhor. Eu mortifico a minha carne por amor ao Senhor. Meu amigo, a gente fala tanto de revelação. Deus, eu quero ter revelação, mas se você não dá um passo para crucificar sua vida, revelação alguma você vai ter, porque você não tem uma vida sepultada. Além de um batismo, ou seja, eu estou falando das águas, é necessário que nós venhamos padecer todos os dias, por mais que eu sou batizado. Mas o batismo ele veio para sepultar, mas o que precisamos fazer é permanecer sepultados, permanecer morrendo ainda mais por amor ao Senhor, porque eu quero conhecer o Senhor. O meu chamado ele acaba, o meu chamado ministerial acaba, mas o meu chamado, que é quando eu falo chamado, no caso, nós fomos criados para conhecer o Senhor, então o nosso chamado é conhecer o Senhor. A nossa vocação está na parte ministerial. Então, o nosso ministério acaba, mas conhecer o Senhor eternamente não tem fim. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou no coração do homem o desejo ardente pela eternidade. Então, nós acessamos essa eternidade por meio de um relacionamento, por meio do relacionamento com Deus. Nós cultivamos a revelação por meio do relacionamento com Deus. E essa revelação mata a nossa vida, crucifica ainda mais a nossa vida. Amém? Eu queria orar para a gente encerrar. Queria agradecer a vocês, agradecer mais uma vez agradecer a oportunidade de passar esse devocional. Espero que fique claro. Eu espero que não tenha ficado subjetivo, e eu peço perdão aos irmãos caso ficou complicado a compreensão. Amém? Então eu peço para que você feche seus olhos, ponha a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós agradecemos, Jesus, pela sua bondade, pelo seu amor, Deus. Deus, ensina-nos a crucificar, Jesus, a nossa vida. Ensina-nos, Senhor Jesus, a amar o Senhor sobre todas as coisas. Nós damos a nossa vida como primazia ao Senhor, Deus. Deus, nós tivemos o Senhor por nada. Nós não merecemos o Senhor, mas por amor a nós, pela infinita misericórdia que há em Ti, pela infinita bondade que há em Ti, nós recebemos o Senhor morreu por nós, e por isso nós hoje estamos salvos de nós mesmos, Senhor Jesus. Deus, nos ajude a sepultar a nossa vida, os nossos desejos, seja ele carnais, seja desejos fúteis, Jesus. Nós pedimos, Senhor Jesus, para que o Senhor e o Espírito Santo nos ensine, nos admoeste, Jesus, a ser semelhante ao Senhor.
Deus, mais uma vez, nos ensine a andar de maneira crucificada, Jesus. Nossa vida, ela precisa estar no lugar de cruz, Deus. Nós somos discípulos seus, Jesus. Então nós queremos seguir os seus passos, Jesus. Tira de nós todo egoísmo, Jesus, toda altivez. Tudo que nós queremos é conhecer o Senhor. Essa oração que nós fazemos a Ti, em Teu nome. Amém. Amigos, eu fico por aqui. Mais uma vez eu peço para que você deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso, tá bem? Fique com Deus. Até a próxima.